Olá, pessoal! Eu de novo. Vamos para mais um vídeo, então. Agora de língua portuguesa. Assim como matemática, a gente está terminando a unidade 2. Então, o que a gente vai fazer? Retomar o que a gente aprendeu durante a unidade, ao longo da unidade, para uma possível avaliação de conteúdos, para que a gente consiga fixar muito bem o conteúdo que a gente trabalhou. Então, novamente, vamos para os slides. Língua portuguesa, dia 2 de abril, Colégio Camões, óbvio. Então, a estrutura do texto teatral. Espera aí que eu vou me mover aqui para não atrapalhar. O texto teatral, então, como eu disse antes, ele é um texto que tem como objetivo ser encenado. Todos os textos, eles têm um objetivo. Lembra que a Pro fala que tudo que é escrito tem o objetivo de comunicar algo. Um texto teatral, ele tem como objetivo ser encenado. Então, nele é apresentado os personagens, o cenário e as ações que os autores têm que fazer. Ele é constituído de dois textos, o principal, ou o que a gente chama de primário, e o secundário. Então, o texto principal são os diálogos, os discursos diretos. Normalmente o texto indica antes quem é a personagem que vai falar. Então, é igual aqui, ó. No nosso exemplo, Chapeuzinho Vermelho vai falar e essa é a fala. Quando chega para ser encenado esse texto teatral, não tem um narrador que fala Chapeuzinho, mas vovó, por que essa boca é tão grande? Não. No texto, na hora que vai ser encenado, na hora que vai virar teatro, a personagem que é a Chapeuzinho leu o texto teatral e vai falar no momento certo, mas vovó, por que essa boca é tão grande? E como ela tem que parecer na hora que falar isso? Porque a gente, quando fala, a gente transmite sentimentos. E qual é o sentimento que essa atriz vai ter que demonstrar na cena? O sentimento de estar confusa. Estão vendo em vermelho? Eu coloquei em vermelho para vocês verem bem. Essa é a parte do texto secundário, porque os textos secundários são os textos que indicam como deve ser a ação dos atores. Então, normalmente eles ficam em itálico, aquela letra mais deitadinha, e entre parênteses, ou entre parênteses, tá? Às vezes não tá em itálico, mas normalmente sempre tá entre parênteses. Continuando. A gente aprendeu sobre os substantivos. Então, substantivo é uma classe gramatical muito grande. É uma classe gramatical que dá nome às coisas. Então, o substantivo pode variar de gênero, feminino e masculino, por exemplo, menina e menino, e pode variar em número, singular e plural. Então, singular é um só. Plural é mais de dois, tá? Dois ou mais, ok? Plural é dois ou mais. Então, menina, uma menina. Meninas, duas ou mais meninas. Menino, um menino. Meninos, dois meninos ou mais. Então, quando a gente faz a variação de gênero, a gente muda o a e o o, normalmente. Para variar número, a gente acrescenta o s quando é plural, tá? Então, pato, patos, cadeira, cadeiras, e assim sucessivamente, todos os casos acrescenta o s. Substantivo próprio e comum. Olha eu atrapalhando de novo. Um substantivo pode ser próprio ou comum. O que significa isso? Ele pode ser próprio quando ele indica o nome de uma determinada coisa. Por exemplo, planeta Terra. Terra é com letra maiúscula, nunca se esqueçam, planeta Terra é com letra maiúscula. Por quê? Porque Terra só existe um planeta chamado Terra, o nosso que a gente vive. Então, não coloque terra com letra minúscula, porque terra com letra minúscula é um substantivo comum que indica um nome generalizado. Pode ser de qualquer um da espécie. Então, a terra daqui de Santa Cruz é a mesma terra lá de Botucatu, lá de Pederneiras, lá de Sul, lá de Espírito Santo do Turvo, tá? É a mesma terra, a gente escreve do mesmo jeito, porque ela é geral, ela é comum.
então a gente escreve com um T minúsculo. Substantivo concreto e abstrato. Então, como eu disse, a classe dos substantivos é muito ampla. Então, a gente tem substantivos de todos os tipos. O concreto e o abstrato, eles são o contrário um do outro. O concreto, ele dá nome a coisas reais que a gente consegue pegar. Então, por exemplo, esse caderninho aqui, ó. Tô pegando. Então, é real e palpável, tá? Então, bola, cadeira, flor, menino, etc. Todos os substantivos, todas as coisas que a gente pode pôr a mão e que são reais, a gente chama de substantivo concreto. Já os substantivos abstratos são aqueles que nomeiam ideias, conceitos, sensações, os sentimentos, os estados. Então, por exemplo, o amor. A gente sente amor por outra pessoa, mas a gente não consegue pegar o amor, tá? A gente não consegue pegar a verdade. A gente não consegue pegar a fraqueza. A gente não consegue pegar a alegria. A gente não consegue pegar a saudade, tá? Por exemplo, o choro, a gente não consegue pegar o choro, mas a gente consegue pegar a lágrima. Lágrima é real e palpável, então é um substantivo concreto. E choro, a gente não consegue pegar, segurar, sentir. Então a gente lembra que choro é substantivo abstrato, tá? Continuando. Substantivo simples e composto, esse é tranquilinho de lembrar. O substantivo simples é formado por uma palavra só. Por apenas uma palavra. Tem um errinho de digitação ali. Então, peão, pé, chuva, tempo, guarda, são substantivos simples porque são uma palavra só. Já o substantivo composto é formado por duas ou mais palavras. Então, por exemplo, guarda-chuva, passatempo, que é passatempo tudo junto, emendado, guarda-sol, quebra-cabeça. Então, substantivo simples e substantivo composto. Substantivo primitivo ou derivado. Então, o substantivo primitivo, ele não vem de nenhuma palavra. Lembra que a gente fala que os homens das cavernas eram primitivos? A gente não sabe de onde eles vieram. Eles só estavam aqui. Então, primitivo, tá? E a gente é derivado deles, porque a gente vem depois. Então, o substantivo primitivo não vem de nenhuma outra palavra. Por exemplo, criança, escada, plano. Já o substantivo derivado, ele é formado a partir de outra palavra, de uma palavra primitiva. Por exemplo, criançada. Criançada é um substantivo derivado da palavra criança. Escadaria é um substantivo derivado. Planejamento é um substantivo derivado. Então, uma palavra primitiva pode ter várias derivadas, ok? Agora, o substantivo coletivo é aquele que representa um conjunto de elementos, mas é escrito no singular. Então, a alcateia é trabalhada no singular, cardume, feixe, resma, tem muitos outros conjuntos de elementos que a gente chama de substantivo coletivo. Então, a alcateia é um conjunto de lobos, cardume é de peixes, feixe é de madeira ou gravetos, resma de folha de sulfite, ok? E a gente trabalhou também o som do S, que pode ser representado com várias letras ou dígrafos, que são duas letras juntas. E alguns usos não têm regras, então a gente tem que aprender escrevendo e lendo. Dica, então, para usar essas letras. Vale pensar em como as palavras primitivas são escritas para determinar as letras utilizadas. Por exemplo, aqui, cena é escrita com C. Então, a palavra derivada de cena é cenário. Então, não dá para escrever cenário com S. Cena é com C, cenário vai ser com C também, ok? Então, para testar nossos conhecimentos, a gente vai fazer o que eu aprendi. Então, vamos responder as questões da seção O que eu aprendi. Elas estão nas páginas 80 até a 83. E vocês vão precisar, para fazer alguns exercícios, dos adesivos da página 280. Bom trabalho. Beijos, eu estou morrendo de saudade.